Olá novamente a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam muito bem. Agora falaremos sobre a ligação metálica. Então, como o nome já diz, é a ligação que ocorre nos metais, aquela que forma então os metais. Mas por quê? Então, ocorre com átomos com baixa eletronegatividade, que tem a tendência a perder os elétrons. Os metais em geral têm na última camada 1, 2 ou 3 elétrons. E essa camada está normalmente muito afastada do núcleo, por isso tem uma atração fraca do núcleo. E é por isso também que eles têm essa tendência a perder os elétrons, já que o núcleo está atraindo eles com pouca força. Então, segundo essa teoria, o metal seria um aglomerado de átomos neutros e de cátions. Lembrando, cátions são átomos que perderam elétrons. Então, como os metais perdem facilmente os elétrons, quer dizer que esses elétrons estão livres, eles passam para um outro átomo, então, mesmo que momentaneamente, aquele átomo se torna um cátion. Também disse que são nuvens eletrônicas. Então nós temos os átomos com os elétrons rodando em volta de todos, sem ter, digamos assim, um dono específico. Ou ainda que esses elétrons estão deslocalizados, que tem esse mesmo significado. São elétrons que estão disponíveis para todos os átomos que fazem parte daquele material. Então, essa nuvem eletrônica funciona como se fosse uma ligação que mantém todos esses átomos unidos. Em resumo, forma algo assim. Nós temos alguns átomos neutros, alguns cátions e os elétrons rodando em volta de todos eles. E esse balanço de cargas entre os núcleos e esses elétrons mantém esses elétrons juntos, desculpem, e formam então um material metálico que, justamente por esses elétrons desta forma, são altamente condutores de eletricidade. Então, as ligações estão diretamente ligadas à condutividade elétrica das substâncias. As substâncias iônicas, quando dissolvidas em água, conduzem eletricidade. Ou quando elas estão fundidas, então quando elas estão na forma líquida devido ao aumento de temperatura. As substâncias moleculares em geral não conduzem eletricidade, justamente porque ao serem misturadas em água ou mesmo fundidas, elas não separam íons. E os metais são condutores de eletricidade justamente por terem esses elétrons livres. Para ter uma ideia, falando das substâncias iônicas e covalentes, nós temos esta simulação. Eu tenho então aqui uma cuba com água e vou colocar sal nessa água. Com o sal, esta lâmpada se acende, porque tem a condução de eletricidade. Percebam que quanto mais sal, maior o brilho da lâmpada. Agora, se eu colocar açúcar, não acontece nada. A lâmpada continua apagada, não tem condução de eletricidade, porque o açúcar é uma substância molecular que não separa íons. Um modo de nós vermos isso é este. Então, representando o composto, quando o sal cai na água, os seus íons se separam. Nós temos a bolinha rosa é o sódio, a bolinha verde é o íon cloreto. Então, por ter esses íons livres, a água consegue conduzir eletricidade.
Agora, se coloco então o açúcar, nesse caso a sacarose, as suas moléculas caem na água, mas não separam íons. Elas continuam inteiras. E é por isso então que a água com açúcar não conduz eletricidade. Vemos aqui a substância molecular não separa os íons. Ela continua com a molécula inteira. Ok, então, novamente agradeço a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.